Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, mais um vídeo de manutenção para a sua fé e sempre mostrando para vocês, irmãos, que todos os acontecimentos, eu vou falar de alguns acontecimentos políticos hoje, que está regendo o mundo, que são proféticos, irmãos, e sempre insistindo que isso é uma excelente notícia para nós. Eu prego a inversão proporcional. Enquanto o mundo que abandonou a Cristo vai sofrer, aquele que se achega a Cristo vai ser mais feliz do que de uma época de aparente segurança. Eu critico pastores que pregam medo, mas em nenhum momento eu estou falando que eles fazem isso intencionalmente. Mas como eu te falei, quem está de fora consegue observar muitas coisas. Mas, para que não tenha discussões e debates, se o Ricardo está errado, se esses pastores estão errados ou estão certos, ou eu estou certo, o parâmetro é isso aqui, ó. É a palavra de Deus, irmãos. Que vocês têm que estar na tábua do seu coração. E toda ela. Você está me entendendo? Não é pegar trechos isolados ou achismo. Por isso que eu vou ler aqui, logo, e tentar explicar ponto a ponto, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no versículo, todo o capítulo 3, tá? Então, sem um poucos versículos. Não vai demorar muito. O Paulo, ele tinha uma mente, irmão, muito maravilhosa. Eu nunca escondi dos irmãos aqui que depois de dar um abraço em Jesus, eu vou querer abraçar e ficar conversando vários tempos dessa eternidade com o Paulo. Porque o Paulo, ele tinha uma visão multidimensional de quem era Jesus. O Paulo era muito prático, em outras palavras, assim, no que ele aprendeu do Evangelho. Paulo, quando eu falo que ele entrou numa com Pedro, ele teve uma discussão pública registrada numa das cartas dele. Por quê, irmão? Porque o Pedro, apesar de ter andado com Jesus, apesar de Pedro ter sido corajoso depois, ter liderado, né, aquele bendito dia de Pentecostes, né, de ter convertido muitas almas, o Pedro, ele começou, vamos dizer assim, ele começou a ter preconceitos contra os gentios. Então, eram duas missões claras ali, a favor do reino de Deus. Pedro era mais encarregado a querer converter os judeus. E Paulo também, tu tá me entendendo? Só que Paulo, ele era mais designado aos gentios, por ele ser mais prático, meus amados irmãos. Então Pedro, ele estava já se aproximando daquelas pessoas que estavam pregando novamente a circuncisão. Aquilo ali, nada mais, em outras palavras, nos dias de hoje, era como se Pedro tivesse já voltando à religiosidade que tanto prejudica. E como eu te falei, foi a religiosidade que fez os escribas e fariseus, né, os sumos sacerdotes, terem inveja de Jesus. Você está me entendendo? É uma coisa que Deus repudia muito. É a hipocrisia religiosa. Você está me entendendo? É a oração mecânica. Você pode ver que isso aí está em toda a Bíblia. E Paulo, ele rebateu face a face Pedro por isso. E não deixou de ser o apóstolo que ele foi. Então a minha missão aqui, irmão, é tipo assim, é combater o medo. Não existe medo, ainda mais nos sinais atuais. Eu vou provar isso para vocês, irmão. Você tá me entendendo? Existe alegria, é paz, irmão. De qualquer maneira, nós somos vitoriosos. Então, o que eu falo é para você ajustar algumas condutas suas diárias, né, no seu trabalho, na sua vida doméstica, na sua vida pessoal, emocional, para que nós aguardando em Cristo. Se eu não me engano, o próprio Pedro, na carta dele, ele diz assim, que apressando a vinda de Cristo, ou seja, a data final, por isso que Jesus ele faz questão de falar que só o Pai sabe dessa hora, né? Quando vão acontecer essas coisas, porque não é evento fixo no calendário de Deus. O livro de Jonas mostra que se toda a nação se arrepender, o juiz é desviado. Mas como isso não vai acontecer, Deus já deixa as dicas. Então a gente tem que estar aqui, a nossa função, a minha função, de muitos irmãos, é dar os acontecimentos, não para te causar medo, mas te causar esperança, mostrando que tudo está convergindo realmente para as profecias, principalmente para o Apocalipse. Só que muita gente teme o Apocalipse porque eles associam o Apocalipse à destruição, ao fim do mundo. Mas o próprio livro de Apocalipse, no capítulo 1, ele já diz que é uma revelação dada a Jesus Cristo a seus servos. E você vai ver durante a Bíblia, né, Deus falando em Isaías, eu tomo pela tua mão direita. Ele está falando não temas. Se ele fala para não temer, ele está falando para não ter medo, irmão.
Então não faz sentido o pastor falando, olha isso aí, não sei o que. Ele sem intenção, ele está botando medo na igreja, quando o Deus da Bíblia, ele passa a Bíblia de Gênesis e Apocalipse falando para você não temer. Então essa é a premissa desses vídeos, te dá esperança, te dá fé, e você experimentar as bênçãos de Jesus ainda nessa terra. Teve uma reportagem do jornal Extra, que é o filhote do Globo, né? Hoje de manhã apareceu no meu feed, que tava tendo uma operação aí, aqui no Rio de Janeiro, e a PM recuou. Por que ele recuou? O coronel da PM, né, o comandante, falou assim, não, eles estão muito resistentes. Ou seja, a polícia desistiu, irmão. Nós estamos entregues na mão da bandidagem. Mas aí mataram 3 pessoas nesse tiroteio aí, e o jornal Extra botou assim, eles estavam querendo apenas ir trabalhar. Aí eu coloquei um comentário lá, irmão. Esse é o comentário. Eu falei assim, apelação emocional, né? Apelação emocional, né? E esquizofrênica. É uma notícia, vamos dizer assim, tendenciosa. Porque uma emissora de telecomunicação que defende, além do aborto, entendeu? Além do aborto, além de ideologia de gênero, eles defendem liberação de drogas, eles defendem a bandidagem, porque numa das festas que teve, né, da Globo aí, foi um grande chefão de tráfico lá, e eles defendem o desarmamento da população de bem, e agora tá usando esse gatilho mental mequetrefe, tá? Pra, tipo assim, pra estimular os juízes de ocasião, né, os juízes comuns, para comentar o caos anunciado. Ou seja, eles defendem a bandidagem, eles metem o couro na polícia, né? Eles defendem a liberação de droga, e quando a consequência disso tudo aí vem, aí eles querem dar uma de coitadinha, estão matando inocente. É claro que vai morrer inocente, é claro que vai sofrer todo mundo. Aí entrou uma moça lá muito mal educada, mas depois ela mudou. Ela mudou. Ela já mostrando todo o preconceito dela. Ela falando assim, você está se referindo aos evangélicos e as pessoas de bem que usam arma, não sei o que. Eu falei assim, querido. E Israel? Botou Israel no meio. Aí eu respondi para ela assim, o seu nível pelo seu preconceito demonstrado, mostra o seu nível de alienação e retardo mental. E eu já esperando mesmo, que a mulher já vinha me esculhambar. Ela falou assim, mas mãe, muitas pessoas matam em nome de Deus. Eu falei assim, sim, mas isso aí é uma exceção, não é uma regra. Agora você observa o agente causador dessas 3 mortes inocentes nessa reportagem, verifica se foi em nome de Deus. Então pega exemplos isolados. Sabe qual é uma grande mentira que a mídia sempre contou para vocês? Que o polo medicinal mundial é cubano. Meus irmãos, isso é uma mentira. A medicina de Cuba é mais comum do que muitos médicos especialistas aqui. Aqui perto da minha casa tem a Unigran Rio. Ela é a maior faculdade de odontologia, por exemplo, da América Latina. Fica perto da minha casa. E o cubano nem sonha em ter um curso desse. O curso é caríssimo, tu tá me entendendo? O polo medicinal, da onde vem aquilo realmente relevante, onde está vindo a cura da AIDS e do Ebola, onde está vindo aparelho para dar visão para as pessoas, que é os sinais e maravilhas de Satanás. Nanotecnologia que mata células cancerígenas, é Israel. E eu nem entendo essa questão de Israel, irmão, porque ficar repetindo a mesma coisa é cansativo. Eu ia falar, desde 1947, qual é a guerra que Israel começou? Aí a pessoa fala assim, tipo assim, mostrando, Israel tá matando pessoas. Eu falo assim, lógico, um monte de gente mata em nome da religião, né? Que dirá o Hamas, o Hezbollah que estupram, matam crianças e velhos, que dirá eles. Aí não quer que Israel faça nada. É um nível de psicopatia. Irmão, a Kamala Harris já jogou tudo pro alto já. Porque todas as pesquisas apontam para a vitória do Donald Trump. E o camarada lá na televisão, ao vivo, falando para ela, você acha o Donald Trump um fascista? Ela, sim, eu acho.
Você acha mesmo que ele tem tendências nazistas? Sim, eu acho. Irmão, o Donald Trump, ele é pró-Israel, ele é aliado de Israel, sempre foi, igual ao Bolsonaro. Como é que um nazista, como é que um Hitler, vamos dizer assim, vai se aliar aos judeus, irmão? Agora, quem é o antissemita? Quem é o espectro ideológico que está falando que Israel é um povo assassino? Que é um povo que faz guerra? É a esquerda. Então, olha só, o nível de esquizofrenia mundial, meus amados irmãos. O nível de esquizofrenia mundial para colocar uma mulher daquela que não consegue formular uma frase. Ela é pior do que a Dilma Rousseff. E acredite, mais da metade dos Estados Unidos vai votar nessa mulher. Para você ver o nível de manipulação, o nível de imbecilidade que está no mundo hoje. Mas vocês vão ficar firmes, igual Paulo fala aqui para Timóteo. Fique firme na palavra de Deus, que a tendência é só piorar. Porque mesmo uma vitória da direita, mesmo o fim dessa presepada da esquerda, é outro ferrolho futuro, irmão. Por isso que eu estou falando, não aposte as suas fichas nessa terra. Não aposte, junte as suas riquezas no céu, sem você ser um bitolado, meus amados irmãos, e principalmente sem você ser um religioso, que a maioria das críticas hoje, brutais, tá? Números totais de críticas e ódio ao evangélico hoje é por causa de evangélicos religiosos, de evangélicos hipócritas, de evangélicos com trave nos olhos, com viga nos olhos, querendo tirar o cisco dos outros. Evangélicos que saem da igreja num culto de domingo e assistem o Fantástico. Aí depois eles criam uma doença aí, uma fraudemia aí, os crentes ficam tudo com medo, que tem ajuda de pastor para isso, e sai desesperado para tomar a picada que tem enxofre, que tem RNA mensageiro, que deixa jovem estéreo, que deixa jovem com miocardite. Isso tudo está comprovado, eu estou falando alguma mentira aqui? Por isso que eu faço a pergunta, vocês estão tomando isso aí porque vocês pesquisaram a fórmula ou porque a televisão está mandando vocês? Mas por que eles estão indo correndo para tomar? Porque eles acreditam numa medicina comprada, em uma medicina chapa branca. E eu falo mais, irmãos, eu vi um vídeo uma vez de um médico botando o CRM dele em jogo, esse vídeo foi censurado. Ele falando assim, eu provo para vocês. E ele fala assim, ó, nada em excesso, né? Aliás, tudo em excesso faz mal. Mas eu provo para vocês que a gordura da carne faz bem para a circulação sanguínea, para os vasos sanguíneos. Porque a gordura da carne ela tem uma coisa que facilita o escoamento do sangue. Foi alguma explicação dessa aí que ele deu. Ele teve que se desdobrar, igual eu faço aqui, para colocar em linguagem simples para a maioria do povo entender. Mas o que você sempre ouve falar? Que a gordura provoca obesidade, que a gordura causa entupimento de artéria. Por quê? A palavra de Deus diz de gorduras que sobem como aroma agradável. Em Atos dos Apóstolos 10, Deus abençoou a maioria dos animais, inclusive o porco, para você comer. Que a carne de porco, segundo a ciência, tem menos gordura que uma carne de frango. Mas por que hoje ser saudável é só comer vegetal? Isso está na Bíblia? Não está. É uma ciência chapa branca comprada, tá? Que tem interesses financeiros mundiais e interesse de escravizar você por trás. Mas a maioria sai correndo porque o médico falou isso, o médico falou aquilo. Se eu for falar, eu demoro uns 3 vídeos só para falar das besteiras que eu vi profissionais de medicina falar para mim, tá? E se eu sigo, eu já estava morto há muito tempo. Então, meus irmãos, você tem que se libertar disso aí. Fica só com a palavra, com a simplicidade da palavra. É a única intenção desses meus vídeos, não é atacar ninguém, não é falar nada não, mas eu vou falar uma coisa para você. Eu vejo o Subutom porque são pessoas que também começaram muito bem, são pessoas que são realmente boas e interessadas. Mas se ela não abrir o olho, irmão, o diabo vai pegar justamente elas. Porque o resto já está com eles. E tem coisa tão flagrante, irmão. Eu estava falando negócio de Pablo Marçal. Pablo Marçal agora só uma reportagem, eu vi agora de manhã. Que vai estourar uma bomba aí, que ele tem envolvimento aí com o negócio de PCC. Mas a minha crítica hoje no Facebook do Pablo Marçal foi só para... Eu tenho boa memória, eu sempre gosto de martelar para a pessoa nunca mais esquecer. O Pablo Marçal agora só vive na Globo News. O Pablo Marçal agora aposentou o Boulos. Ele não chama mais o Boulos de Boulos. Ou seja, fazendo referência à linguagem neutra, essa idiotice que a esquerda quis empurrar e não conseguiu e não vai conseguir na goela do povo todo. Quando eu vi a posse dos ministros do governo Lula,
Bom dia a todos e a todos. Eu falei, eu pensando assim, hipócrita miserável. Tu acha que esses caras falam isso dentro de casa, irmão? Vocês acham mesmo que as mulheres barbadas, uns homens barbados, as mulheres velhas falando todes? Tu acha que ele usa essa linguagem neutra? Cumprindo uma agenda para enganar os outros, e consegue enganar, cara, um monte de gente. Esse Pablo Marçal conseguiu enganar um monte de gente. Então aquela pancada que ele deu no jornalista era tudo máscara. E a mulher deu depoimento lá, porque ela sofreu tentativa de assassinato. Por causa de um cara lá, com o nome até Tarcísio, mas não tem nada a ver com o Tarcísio governador, não. E olha qual era o plano dele. Usar o Pablo Marçal para ser prefeito, para fazer câmara deputado do PCC. Para fazer leis que favorecem o crime organizado. Então o Pablo Marçal está de frente nisso aí. Tu tá me entendendo? E agora, o mesmo veículo de imprensa que ele falou que espalha fake news, que faz um desserviço ao Brasil, só vive nos corredores desse jornalismo agora, e agora tá fazendo vai fazer hoje uma tal de Salbatina com Boulos, e ele já falou, eu vou pegar leve, que o Boulos é o melhor para São Paulo, o nível de falsidade e descaramento. Mas o meu problema não é com isso, irmão. Não é com ele, não. O problema é com os seguidores dele, que até agora eu não vi nenhum se arrepender. Porque você está pensando que isso vai ficar para lá? Tu está pensando que se você... Aí eu fico imaginando, aquele homem, ele mentiu. E quem mente já está de cara que ele é um enganador, já está mostrando na cara que ele é um enganador. Mas se milhões de pessoas caíram na lábia de um cara que já estava na cara, será que quando vir uma enganação mais sofisticada, a lá anticristo para enganar o escolhido, eles não vão cair também? Toma cuidado com isso, irmão, se arrependa. Entendeu? Se arrependa. Eu votei aqui duas vezes no Zito, aqui para Duque de Caxias. Ele deu cara de metrópole, ele foi um bom prefeito. A segurança e o trânsito estavam muito bom. Mas no final da carreira, ele ficou em segundo lugar. Mas não teve segundo turno aqui. No final da carreira, irmão, ele colou com o Lula. Eu falei assim, meu irmão, eu votei 2 vezes nesse homem. Não voto mais. Tem nada demais nisso, entendeu? Eu votei no Lula. No primeiro mandato dele, eu votei no Lula, sim. Eu acreditei nele, sim. Mas agora não. Eu simplesmente falei assim, eu não acredito mais. Isso pode acontecer com pastores, com bispo, com líderes religiosos. Não tá me entendendo? O Silas Malafaia hoje, quase você não vê o Silas Malafaia orando, irmão. Mas ele era um homem poderoso na palavra, quando ele tinha bigodão. Paulo Júnior é a mesma coisa, as pessoas vão caindo. Mas se eles estão caindo, não quer dizer que eu vou seguir, não. E eu falei mesmo, pode ser até meu pastor Elvis mesmo. Se ele cair, eu saio fora. Saio fora dele. Vai ficar a boa memória do grande homem de Deus que ele é ainda, né? Mas se ele não abrir o olho, ele cai também. Ele ficar dando ouvido, né? Qualquer coisa aí que vem pela internet aí e não seguir a pureza da palavra de Deus. Segunda carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Sabe, entretanto, disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Aí tu pensa assim, aí, tá botando medo. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Deixa eu pontuar aqui. Ele falou que vai vir dias terríveis e Paulo ele cita um festival de adjetivos pejorativos para vários tipos de pessoas. Você está me entendendo? Então, meus amados irmãos, olha só. Uma coisa que eu sempre falei. Quando você escuta uma pregação dura de uma igreja, um pastor falando, Deus usando a boca dele, se você não está enquadrado na maioria daquela mensagem, dá glória a Deus. Isso quer dizer que você já está seguindo, você está brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não fica caçando uma coisa que você não pratica para se autotorturar, é isso que eu estou falando. Então, olha só, dias terríveis, e Paulo fala, para esses tipos de pessoas. Vocês são gananciosos? Vocês são arrogantes? Vocês são presunçosos, blasfemos, desrespeitosos? Você desrespeita seu pai, sua mãe? Vocês são ingratos? Vocês são ímpios? Não. Glória a Deus. Porque o tempo terrível vai vir para esse povo aqui.
Porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Eu tinha explicado no vídeo do Anticristo, que eu botei esse ano, que o Anticristo, acima de tudo, seria um psicopata. E o psicopata, ele é forjado mesmo, irmão. Ele é mestre nisso, ele é um coach nisso. Forjado a falar aquilo que a mulher gosta de ouvir, que é agradável ouvir da mulher. Por isso que muito 171 rapa a conta da mulher, rapa os patrimônios da mulher toda. Porque ele simula o amor, ele tem essa capacidade. Por quê? Porque a mulher acredita em qualquer um que venha. Eu me lembro da reportagem que fizeram sobre o Fernando Collor. Eu estava internado com uma pneumonia, quase virando uma tuberculose, lá no Hospital São João de Deus, lá em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Então tinha uma televisão lá, que era ligada na Globo, eu ficava vendo. Aí pegava uma garota, uns jovens que acabou de tirar o título, o Fantástico, perguntando: por que você vai votar no Collor? Ela falou: porque ele é bonitinho. Pô, votar no cara porque ele é bonitinho. Meu Deus do céu. Tem muita gente que não votou no Bolsonaro porque ele é grosso. Aí eu falei assim: tu tá votando num pai, num namorado, ou num político honesto? Tá me entendendo? Eu falo mesmo, político honesto. Se você achar alguma desonestidade, pode falar nos comentários aí. Se não for aquela fake news desses tabloides de esquerda mentirosos aí, tu tá me entendendo? Como eu te falei, se tivesse alguma coisa de corrupção, seria posto do lado daquele símbolo do JN fixo até o Jornal Nacional acabar. A notícia que Bolsonaro é corrupto. Então eu vou pelo fato, irmão, não vou pelas emoções, entendeu? E esses camaradas, esses psicopatas, eles são treinados para levar vantagem em cima das emoções. Por isso que eu uso o termo emocionados, que eu peguei do meu amigo Léo Vieira, que é outro presentaço que as redes sociais me deu. Versículo 7. Eles estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Estão aprendendo. Eles lêem a Bíblia, mas começa a ver teólogo aqui, teólogo ali. Aí quando começa a primeira contradição, eles não voltam atrás não. Dizem que, eu não sei se foi Lutero ou se foi Agostinho, que ele lia muita Bíblia e as pessoas vinham fazer pergunta para ele. Chegou uma hora que ele não teve a humildade de chegar, ou foi João Calvino, ele não teve a humildade de falar: irmão, isso aqui eu não entendi. E tem muita coisa na Bíblia que eu não entendo ainda, mas Deus vai me revelando lá na frente. Aí ele começou a criar teorias, teses em cima de uma coisa. Só que essas teses começou a ter um monte de contradição com a Escritura. Como eu estou te falando, a Bíblia, ela não entra em contradição. Não pode, irmão. Por melhor que seja a doutrina, por mais lógica, assim, vamos dizer assim, que você acha que seja a doutrina, se entrar em contradição, já era. Por exemplo, negócio de estocar alimento. Você não vê essa ordem dada no momento mais crucial, que é a perseguição. Porque quando Jesus fala em Mateus 24 e Lucas 21, quando você virdes esses sinais, ele fala da abominação, né? Como falou o profeta Daniel, ele está falando para você fugir para os montes, mas ele está falando de uma maneira... Se ele falasse aquilo de maneira literal, na revelação espiritual, a Bíblia seria proibida, ou então aquilo ali ia ser suprimido, aquele texto. Então Jesus, ele foi muito sábio, porque ele é uma parábola, entendeu? Você tem que parar para ver isso aqui, equilibrar, fazer o equilíbrio, e sempre pedir a Deus. Por isso que você tem sempre tá lendo. Mas ele não fala para você guardar alimento. Então, quando você prega para pregar alimento, você tem que fazer um apêndice. Fala assim: isso aí é planejamento familiar, não uma ordenança bíblica. Tá me entendendo? É esse que é o meu ponto. Então tem gente que está sempre aprendendo, ou para se mostrar mais espiritual, ou porque se interessa mesmo para a palavra de Deus. Como eu disse, a maioria, eu acredito que não tem intenção de errar, mas acabam errando, porque entra em contradição. As pessoas entram numa onda, igual eu tentei entrar e desistir, de querer entender Deus. Eu não vou entender Deus não, eu vou pregar Ele, como Ele está na Bíblia, que é o suficiente, irmão. E a semelhança de Janes e Jambres se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram sua mente corrompida e são reprovados na fé, na obra da fé. Janes e Jambres eu falei sobre, quando eu lancei os 6 vídeos em sequência sobre as pragas de Egito, era aqueles feiticeiros, né, que ficavam imitando as pragas de Moisés até certo ponto. Versículo 10. Tu, porém, tens seguido atentamente a minha teologia, procedimento, propósito, fé, paciência, amor, perseverança. Observado minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Lista.
Quantas perseguições suportei, contudo de todas o Senhor me livrou. Meus irmãos, em nome de Jesus, quantas perseguições. Ele está falando de vários lugares aqui, né? Ele está dizendo assim, ó, quantas perseguições você sofreu do seu vizinho, do seu colega de trabalho, do seu melhor amigo, do seu parente, do seu cunhado, não sei o quê. E Deus te livrou de todas elas, irmão. Por quê? Porque você permaneceu na verdade. Se você permanecer na verdade, a mentira, a calúnia sobre você pode durar algum tempo, mas ela vai cair. As mentiras mundiais de grandes e pequenos, eu não canso de falar isso, está caindo. Tá me entendendo? Mas ele está falando de todas o Senhor me livrou. Às vezes a gente esquece do tamanho do Senhor. Às vezes a gente esquece do propósito do Senhor. A gente está servindo um Deus vivo para quê, irmão? A gente está sofrendo tanto essas perseguições para quê, irmão? Para sofrer junto com os ímpios, irmão? Tem lógica nisso? Sempre fica com isso na cabeça. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Todavia, os perversos impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tem plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Como eu te falei, a minha mente científica ela batalhou muito, tentando me informar para mim que Deus era muito bom para ser verdade. Mas aí Deus agora me abençoou com sobrenatural diário, irmão. O Senhor ele tem tirado clientes da minha vida. Eu levo calote gigantesco de R$2.000, R$1.300. Mas, meu irmão, se eu falar para você que o último que eu levei foi R$1.412 de um cliente mensal, por quê? Só paga por mês porque o cliente é antigo. Ele trabalhava comigo há 11 anos. Meu irmão, depois que eu levei esse calote, no momento que eu estava mais precisando de dinheiro, como eu te falei, eu estava em obra, tem que fazer compra, tem que pagar colégio, tem que fazer, né? Quanto mais eu precisei, aquilo ali foi mais um teste da minha fé. Mas eu agradeci, eu falei assim, o senhor está no controle. E depois que esse homem saiu da minha carteira de cliente, porque eu bloqueei mesmo, querido. Hoje em dia, não cabe mais um 71, barrigador, caloteiro, essas coisas. Depois que eu tirei esse homem, que eu cortei ele da minha carteira de cliente, Deus em 2 dias praticamente me fez eu recuperar esse dinheiro e continua até hoje. Eu dei uma pausa aqui para gravar esse vídeo. Então tem coisas, irmão, que vêm para o bem, mas Deus ele quer saber da tua reação e não da tua ação. Qual era a minha ação quando eu levava um calote, quando eu não tinha esse conhecimento? Espraguejar, pedir a falência. Tu não precisa, irmão. Ora por essas pessoas, elas estão perdidas também. A falência ela vem naturalmente, porque uma pessoa que tem esse perfil hoje de enganador, ela vai cair, porque também é força de profecia isso aí. Tu, no entanto, permanece ali. Porque desde a infância sabe as sagradas letras e tem o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. É que ele está dizendo que a sabedoria ele vem da onde? Das sagradas letras, da Bíblia. Junto com a fé, você fica imbatível, é isso que ele está falando. E o 16, que é o principal: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Maravilhoso, fantástico. É uma carta pastoral, mas é aqueles conselhos que ele dá para você também. Porque você também, a palavra de Deus diz que Jesus ele se fez sumo sacerdote, mas você também, ele vai fazer de nós sacerdotes. A palavra de Deus diz que Jesus, a palavra de Deus faz de nós embaixadores. Do quê? Da nossa pátria celestial. Então nós somos embaixadores. A gente não pode demonstrar fraqueza, irmão, e nem titubear. Ele está falando de Timóteo. Timóteo desde cedo ele encontrou a lógica na Bíblia. Entendeu? Então Paulo ele faz uma carta de manutenção, igual esses vídeos que eu estou falando assim, permanece nisso aí, Timóteo. Não se desvia não. Aí o Paulo dá vários exemplos, porque Paulo viveu muito isso aí, irmão. Paulo viveu muito isso aí, e Paulo ele tinha propriedade para falar, porque ele era um religioso assim, no ápice. Ele era um fariseu mesmo, fariseu de fariseus. Ele é o mais aguerrido de todos eles. Então Deus usou essa capacidade, essa força dele, essa dedicação, né, vamos dizer assim, nele, para o caminho certo. A palavra de Deus, a oração, é o caminho certo. Orar sem cessar e você está conectado com Deus o tempo todo. Eu já te falei da Kamala Harris.
Por que ela está desesperada, irmão? Todas as projeções. E outra coisa, eu estava falando negócio de bet, né? Negócio de aposta, que hoje em dia muita gente ainda está se baseando em pesquisa. Muitas pesquisas aí são furadas, por quê? Porque elas são encomendadas e inclusive chanceladas pelo sistema. Então ela não reflete a pesquisa. Pode ver que muitos de vocês sequer foram entrevistados pelo Ibope ou alguma outra dessa aí, Vox Populi. Porque eles pegam 2, 3 mil pessoas num canto da cidade e quer fazer vocês acreditar que aquilo representa. Por exemplo, tu pode ver que o próprio Ibope, que era o Ibope, agora eu não sei o que é, DataQuest da vida dessa aí. A pesquisa foi feita entre 2 e 3 de outubro, ouvindo 3 mil pessoas em 3 capitais diferentes. Irmão, o país tem 212 milhões de pessoas. Então aquelas pessoas não representam. E já foram flagrados vídeos que hoje em dia tudo se grava e se bota na rede. Já foram flagrados de pesquisadores do Ibope fazendo pesquisa na porta do presídio. Tu acha que eles vão votar em quem? Na esquerda ou na direita? Quem é que defende os bandidos? Tu tá me entendendo, irmão? Então são coisas tendenciosas. E eu tô vendo muita gente aí séria ainda acreditando em pesquisa. Mas tem um mercado chamado mercado de bet. O que é bet? Aposta. Então não tem só aposta para time de futebol, tem aposta para quem vai ganhar a presidência dos Estados Unidos. O negócio está ficando quente lá. Irmãos, tu sabe quanto... E outra coisa, são pessoas comuns dentro da casa dela em qualquer estado dos Estados Unidos. Seja em Washington, Nova York, Wisconsin, Colorado, Beverly Hills. Eles vão lá no celular deles, eles dão uma aposta, dão um palpite deles lá. Tu sabe quanto Donald Trump bateu ontem? No negócio de bet, que é atualizado todo dia, 72%. 72% de chance de ele ser o presidente dos Estados Unidos, contra 28% de Kamala Harris. O povo está repudiando, irmãos. O povo está abrindo o olho. O povo nunca se interessou por isso. E hoje em dia você vê aqui no Supremo Tribunal Federal, eles recebendo prêmios aí por combate à democracia. Cara, isso aí não está colando mais em nada. O Barroso acabou de falar, esse inquérito das fake news, que é chamado de inquérito do fim do mundo pelo próprio membro do Supremo, ele estava dizendo que foi importante para manter a democracia. Sabe o que ele estava falando em outras palavras ali? Que ele é ardiloso, aquele Barroso, ele é ardiloso. Ele estava falando assim, ó, se não fosse esse inquérito, a gente não conseguiria chegar no poder. Porque, para encerrar o vídeo, que já está chegando a 33, você sabe o que quer dizer acho que é lawfare. Tem um termo em inglês chamado lawfare. Se eles não conseguirem tirar você, um representante legal, no voto, ou seja, todo mundo gosta da pessoa e votar em você, todo mundo gosta de você e vota em você, ele vai usar lei, ele vai jogar o direito, a Constituição na lata do lixo e vai te tirar a força. E como eu falei no vídeo anterior, nada que vem por medida ditatorial, por força, por hipocrisia, por imposição, não engana o escolhido. Então esse é um dos aspectos que o anticristo vai dar um jeito, entre aspas, nisso aí também. Mas assim como vocês foram enganados, muitos de vocês foram enganados por Pablo Marçal, Lula e Companhia Limitada, STF, Rede Globo, cuidado, que o que vai vir aí, ele vai mexer bem na sua vaidade, no seu desejo, no seu amor ao dinheiro. Ele vai vir como um psicopata, falando e fazendo coisas que você quer ouvir. Fica com a palavra de Deus. Esse é o vídeo de hoje. Qualquer coisa deixe nos comentários. E Deus abençoe a todos grandemente.